Aí. Bora, meu apresentador? Dessa vez você vai deixar pra mim de novo? Ah, mas você é o apresentador oficial, é. José Vitor. Zé Vitor, começa aí pra nós hoje. Não, pode. Boa noite, boa tarde, bom dia, meus amigos. Nós estamos aqui começando mais um podcast, Entreliçados. O qual número? Ah, mas aí já perdi as contas já. 14? Eu acho que é o 15. Que isso tudo? Eu acho que é. Não, eu acho que é 12. Vocês vão ver aí no cantinho aí qual que é a numeração desse podcast. Acho que vai estar durando muito, hein, cara? 12 podcasts? Como é que começou? A gente não começou... Não faliu ainda esse podcast. Mas não ganhou nada? Como é que vai falir? A gente começou a ideia, o Bruno falou, não, vamos comprar esses trem aí, nós grava 5. Deu num dia, ele queria gravar num dia. Não, a gente grava 5, se a gente gostar, a gente continua. 6 horas conversando. Aí virou 15. Pronto, e vamos pro 150. Rumo ao 150. Pessoal, hoje estamos aqui com Mônica Bueno, engenheira civil, professora do IFG Jataí, da parte da área de estruturas, que veio bater um papo conosco. Mais um pouquinho da sua formação aí também pra gente. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês, nos Entreliçados. A gente estava comentando antes que eu dou aula de treliça e fiquei muito contente com esse nome, sabe? Agora eu vim aqui junto com os Entreliçados. Uma especialista em treliças no Entreliçado. Gente, você põe lá naquela chamada, viu? Rapaz, eu sabia que ia dar bem certo. Na minha área, né? Especialista em treliças no Entreliçados. Vai dar ibope. Oi, eu já tenho uma pergunta já. De milhões. Maria, né? Fica à vontade, vamos lá prepara, começar. Não pode deixar ela O que será que vem aqui? Já vem. Não vai relaxar, nada, vai ser assim. Não é tão... No TQS, que é professor de TQS, o Matheus estava me contando, lá roda pilar de 12. Ixi, Maria. Ei, já começou pelo... Você já vem pela polêmica, né? Ué, rodar ele roda, só que ele vai te dar um monte de aviso de erro, vai fazer pem, atenção, você tá fora da norma, pilar fora de norma, ele vai te dar um aviso. Né? Mas essa questão aí da dimensão mínima de pilar, ela é polêmica, assim, né? Porque a dimensão mínima anterior, da revisão anterior da norma, era 12, né? E aí, quando foi revisada em 2014, inclusive a norma sai uma revisão esse ano. Sim. Estamos aguardando, desde março. Amém. E né? ainda não tem alteração sobre as dimensões? Não, dimensão de pilar, pelo que eu sei, não tem alteração, né? E aí passou para 14, e aí tem muito questionamento sobre isso, né? Inclusive, eu orientei um trabalho de TCC uma vez, de um aluno, e ele pesquisou isso, né? Nossa, acabou de mudar para 14, será que de 12 não passa, né? Ele fez a comparação? Ele fez, porque foi justamente quando mudou a norma, e aí surgia, assim, muitas pessoas ficavam se perguntando, né? Poxa, eu vou fazer uma casinha, será que eu não posso fazer pilar de 12, né? Ontem eu podia fazer, hoje eu não posso. Pilar de 9, então, né? Não me vem com pilar de 9, não, pelo amor de Deus, né? Mas o grande problema, né, que fez com que fosse aumentando aí o tamanho desse pilar, é porque as construções foram se modificando. Então, como é que era? A norma anterior da de 2003 é de 1980, né? Vamos lembrar disso. E como eram as construções em 1980? Os pilares, eles eram mais robustos, o FCK não tinha valores tão altos, né? Então, as edificações como um todo, elas eram mais rígidas. E aí, como é que são as estruturas hoje? Parece que eu tô falando, todos os meus trabalhos de TCC são as mesmas coisas, é justamente isso que eu estudo, né? Que as edificações hoje, elas estão cada vez mais altas, esbeltas e menos rígidas. Porque a gente tem fechamentos agora de vidro. Antigamente era alvenaria, janelinha. Então, isso dá uma rigidez para a estrutura. Você não está fazendo a conta dela, mas ela está ali segurando, né? A gente tem, para edificações mais altas, né, e assim, mais arrojadas, a gente tem lajes sem vigas, né, que são as lajes lisas, cogumelo, a gente tem as lajes nervuradas, e a gente tem cada vez menos vigas e cada vez menos pilares. A gente tem pé direito duplo, então a gente está indo para uma engenharia, né, que vem de uma arquitetura, assim, mais arrojada.
Então, os pilares, eles estão precisando ser maiores. Por quê? Aí eles começam a ter problemas de estabilidade global, a estrutura inteira, estabilidade local. Então, tudo isso vai afetar a estrutura como um todo. E aí, eu lembro que quando a gente fez esse trabalho com o meu aluno, era até o João Igor, já formou tem um tempinho, era da segunda turma, né? Ele saiu perguntando, porque até a TQS, né, a empresa, ela fomenta muito pesquisa. E aí eles têm um grupo de e-mails. Era do Yahoo na época, mas agora até nem é mais Yahoo. Mas você se cadastra lá no grupo de e-mails e você tem um contato com engenheiros do Brasil inteiro. É muito interessante. Eu sempre falo com meus alunos na primeira aula de projeto estrutural para eles entrarem lá. E já colocar para receber o e-mail resumo diário, porque senão enche a caixa de e-mail, né? E aí lá, você pode perguntar, mandar uma mensagem lá. Pessoal, olha, eu tô precisando de um livro disso, tô com uma dúvida disso. E o João mandou lá. Pessoal, alguém sabe por que o pilar passou de 12 para 14? E teve muitas conversas, né? E a principal delas, lá que ele retirou, lá de informação, é essa questão. Porque as estruturas estão ficando mais flexíveis. Porque os materiais são mais resistentes, então você pode fazê-la menor, né? E você tá tirando muita coisa que enrijecia a estrutura. E uma coisa bacana de falar, igual você falou da questão de ter muito vidro, ter muita abertura... Que hoje o estado limite de serviço ele tá importando cada vez mais, né? Porque você não pode ter um deslocamento ali de 2 centímetros que passa, porque tem um vidro ali que obviamente vai trincar, né? Ou uma esquadria que vai... O estado limite de serviço hoje é cada vez mais importante, né? Então, antigamente ele era uma verificação, mas hoje não tem como a gente não verificar e ele ser uma das coisas mais importantes para o dimensionamento. Tanto que o modo de elasticidade hoje, ele está entrando como uma verificação a ser feita na obra, não só o FCK, certo? Então, grandes projetos, assim, ele já põe lá para verificar o modo de elasticidade. Por quê? Porque ele influencia diretamente nos deslocamentos horizontais. Mas você já não cabe também para ter ou uma parte da norma ou uma outra norma, não sei, para edificações de pequeno porte, porque já entra a questão de diminuir o pilar. Aí vem o trabalho que a gente fez também, né? Que justamente... É polêmica, hein? Vocês já entraram no negócio assim, já entraram com os dois. Você já chegou perguntando, pode fazer pilar de 12? Ai. Não, eu queria ver o pilar de 9. Você ainda quer ver a minha resposta? Eu queria discutir mais sobre o pilar de 9. Eu sou o maior defensor eu acho que a alvenaria de 9 deve ser banida do mundo, né? Porque senão o pilar vai virar de que tamanho, né? Então vamos ficar com a alvenaria maiorzinha de 14, que aí pelo menos o pessoal vai querer fazer o pilar maior. Mas tem uma norma, que é a norma de desempenho, é a 15575, e essa norma de desempenho, ela... E agora eu nem sei se é a norma de desempenho mesmo, acho que é. Que ela tem uma parte que fala sobre estruturas. E aí nessa parte tem uma ressalva lá que fala que não precisa seguir as dimensões mínimas. Bom, tem um texto lá, não vou me lembrar agora porque também o trabalho do João foi... Nem sei quando foi, já tem uns aninhos, né? Foi bem antes da pandemia. E eu lembro que o texto, ele permite uma interpretação de que você pode, desde que você garanta cobrimento, o alojamento das armaduras, tudo que você precisa garantir num pilar de 12, né? Você poderia ir para um tamanho menor. Para estruturas de pequeno porte, até 6 metros de altura. Então tem um texto desse. Tem. Mesmo. Mas não é uma coisa clara, é uma interpretação, certo? Então, não é assim, pode ou não pode, né? Então, pode ser que se você fizer, você ache uma justificativa. Mas é numa situação, edifícios residenciais de até 6 metros de altura... Depois vocês perguntam pro João, porque ele que estudou isso aí, eu não lembro direito não. É aí que os caras que pilar de 9, eles enchem o bico, né? Porque eles fazem trem de 9, não, mas é interpretativo. Você tá falando de mim? Você tá falando de mim? Tô falando de um conhecido nosso aí. Pô, chega só um tequinho do lado aí. E ele sabe que tá falando dele aqui, ó. Ô, Mônica, esse assunto é bom, esse assunto eu gosto. Vamos lá. Então vamos pilar partir de 9, do pilar de 9. Eu adoro esse assunto. Não, eu só converso até 12, gente. De 9, não dá não. Eu queria chegar em 9. Eu queria chegar em 9. Não, pelo amor de Deus. Não, tem que abolir o tijolo de 9. Treliça foi feita, produzida para flexão. Pilar é compressão, gente, é outra coisa. Alguém comprou aquilo e falou assim, peraí, vamos fazer assim? Não tem condições, não. É flexão. Verga contra verga desse ser... Ô, Mônica, mas eu fico assim... Eu fico pensando na questão da obra, sabe? Da prática, né? E aí, quando a gente vai pra prática,
por exemplo, a maior olaria, né, de Jataí, o maior fabricante de cerâmica, de tijolo, o carro-chefe deles é o tijolo de 9. Infelizmente. Né? Então, aí é que eu acho que entra, tá forçando, né, as pessoas a construir com o pilar de 9. Para não ter aquele problema do requadro, né, no pilar. Então, eu vejo uma discussão assim que a gente tem que aprofundar, porque a gente tem que entrar num consenso. Ou ela começa a produzir só pilar de 14, de 12, que seja, para a gente resolver isso, ou como é que nós vamos resolver essa questão do requadro? Né? Nós vamos usar um método para facilitar essa questão do requadro, que é uma mão de obra acho que na minha opinião, assim, mesmo para resolver era trazer esse conhecimento para público geral mesmo. Falar, você vai fazer pilar de 9, você vai cair, cuidado. Mas não cai, Matheus, não cai. O problema é esse, não cai. Mas se você colocar isso numa mídia, numa coisa que... não cai. Assim, é risco. Dependendo do projeto, da estrutura, a gente vê executando casa aí para todo lado e não cai. Então, assim, não é questão de cair, mas aí entra a questão que a Mônica falou, que é o estado limite de serviço. Você não quer uma casa trincada, você não quer uma casa com infiltração, você não quer que a sua esquadria lá, a sua janela, né, estoure, empene pelo problema. Então, mas chegar à ruína a gente sabe que é mais difícil. Tem muitos coeficientes de segurança embutido, né? Mas eu acho assim, é uma questão de toda a cadeia produtiva. Então, se vai passar a fazer, que na norma o mínimo é 14, não poderia mais existir o pilar de 9, ou a alvenaria de 9, né? Não justamente, teria que ter. Ou pelo menos diminuir a produção para que ela ficar para algum outro uso, sei lá para que vai ser. E aí eu entro numa questão, Mônica, que é a norma de desempenho. A 15575, ela fala da espessura mínima de uma parede de alvenaria. Para ter uma acústica agradável, né? Um isolamento térmico. E eu não lembro o valor, mas eu sei que é próximo desses 14 aí, desses 12, 14. Então, 14 né? para 15. Então, quer dizer, o tijolo de 9 não está conversando com a norma de 1575. Então, o que nós vamos fazer para falar mesmo o idioma? Né? Nós estamos na construção civil, cada um falando um idioma. Tem quem produz a cerâmica falando inglês, tem quem executa na obra falando francês, tem os técnicos falando hebraico. Como é que nós vamos conversar? É uma torre de Babel, né? Porque assim, eu acho que você estava lá. Vou tentar puxar na sua memória. Eu falei, acho que no podcast anterior, né? No episódio aqui com o Ronan e com a Carol, eu lembrei de 2015, eu acho, 14, alguma coisa assim. Você lembrou do aluno da cola? Não. De uma semana da engenharia que foi feita lá no Centro de Cultura e Eventos, que Você estava lá nessa época? Eu estava lá, 2016. dando aula lá. 16? Foi, pode ter sido. Porque eu fiquei de 15 a 17. Foi nesse meio termo. Eu fiquei afastado um tempo nessa que época. Que o autor do livro Concreto Armado Eu Te Amo, Manuel Botelho, falou lá para todo mundo. Pessoal, nós temos a norma. Justamente, eu perguntei para ele. Eu fiz essa pergunta. Você que fez a pergunta? É o que mandei chamar ele. Porque a hora que a gente foi fazer, a gente vai chamar quem? Aí, assim, eu gosto dessa área, né? De concreto, de estruturas. Aí eu já sugeri o nome dele, falaram com ele, ele veio. Porque uma vez eu já tinha assistido uma palestra dele, muitos anos atrás, em outra cidade. E eu tinha achado muito interessante, né? E aí a gente já pediu pros alunos para anotar umas perguntas. E eu perguntei uma dessa mesmo. E ele mandou na lata, falou assim, ó. Vocês têm IFG, tem UFJ, tem não sei o que, tem as universidades aqui, tem umas associações, tem o CREA apoiando, tem todo o ecossistema para criar, desenvolver uma norma para 98% das edificações. Porque a 6118, ela é muito boa para 2% das edificações.
Isso aí, cara, me deixou encabulado. Que são as grandes obras, né? As grandes obras, né? Múltiplos pavimentos, igual você citou, múltiplos pavimentos com pele de vidro, né? Sem uma quantidade de alvenaria pesada para dar um enrijecimento na estrutura, elas precisam da 6118. Agora, as edificações térreas, comércios pequenos, residências pequenas, a 6118 exageradíssima, não serve para isso, né? Mas eu acho assim, ó, se você anda nesses condomínios de alto luxo aí que a gente tem, vamos ver, né? Alto luxo pra Jataí, né? Olha as casas, né? Você olha assim, um balanço gigantesco, protendido. Isso é uma casa em que você precisa seguir a norma. Você precisa fazer um pilar de 14, para não dizer de 19, entendeu? Então, assim, tem estruturas muito arrojadas, de poucos pavimentos também. E a arquitetura, ela exige muito que a gente faça isso, né? Que a gente faça pé direito duplo, que a gente resolva. Porque na engenharia, não existe problema que não tem solução. Você tem que conseguir pagar a solução, né? Às vezes é caro, às difícil, vezes você vai né? precisar pensar mais um pouquinho ali, né? Chamar mais uns amigos para pensar. Mas solução tem. Só que ela vai ser mais cara, né? Quanto mais difícil que aquela execução, material, né? Então, eu acho que aí você coloca assim, estruturas de pequeno porte. Aí talvez se encaixassem coisas que não são bem pequeno porte, né? Elas são baixas, mas elas têm coisas muito arrojadas. Mas eu te pergunto assim, o cálculo estrutural, ele não poderia ser mais permissível para assim, para tirar essas questões mínimas, né? Se o cálculo permite fazer com 9, vou exagerar aqui agora. Vocês não estão querendo aceitar o 9, não. Vou pôr 12, então. Se permite com 12 uma edificação igual essa daqui, né? Nós temos aqui o vão máximo de 6 metros. Se o cálculo, né? A técnica, a ciência, permite que a gente faça essa edificação com um pilar menor que 14, assim, por que não usar? Por que a gente vai pegar uma seção mínima, né? Uma largura mínima, que serve para edificações de múltiplos pavimentos e aplicar para baixos pavimentos? Você tem conhecimento de estudos, né? Teses, né? Que foram atrás disso? Como o Manuel Botelho nos instigou aquele dia, você já estudou, já viu algum estudo científico que tivesse ido atrás disso, ou não tem muita gente pensando nisso hoje? Olha, peraí, deixa eu cortar um pouco. Eu vou responder não sabendo a resposta. Eu também não sei, pode falar. Assim, vou responder Pergunta de um leigo. Já dizia nosso amigo Rafael. Vou responder como um leigo e depois ela responde. Com certeza ela tem a resposta melhor que a minha. Vamos ver. Pergunta de Estocolmo, responde. Não sei se eu entendi bem a pergunta, na real. Mas você falou sobre a criação de normas ou... Não seria normas, mas seria abrangem... estudos, né? Tem gente interessada no meio científico que está interessada em pesquisar uma casa tipo essa, uma edificação pequena, uma residência uma residência popular de uma suíte, 2 quartos, sala, cozinha, para ver se essa norma 6118 ela atende, ou poderia ser um pilar de 12, não vou falar 9 mais não, prometo. Pilar de 12. Essa brincadeira, viu? Não, é verdade. 9 é a minha intenção. Vai, continua. Vai, prossiga. Assim, vou ver se eu vou tentar responder como leigo, né? Novamente falando. Leigo não, que o senhor é um engenheiro civil formado. Leigo é outra coisa. Nessa né, pergunta. Nem aluno meu você é. Pode ficar à vontade que a gente é colega.
Cara, se você for pegar pra ver, por exemplo, método de cálculo do TQS, que usa 6118 ali, a ponta da risca, todos os passos, estabilidade global, gama Z, todos os cálculos, bicho, você fica maluco a 6118. Então, eu acho que você fazer um estudo tão detalhado quanto é essa norma para menores residências que seja, cara, deve dar um trabalho surreal. Não sei se tem, mas eu acredito que difícil, né? Olha, difícil, não sei se... Quando eu fiz esse trabalho com esse aluno, era justamente esse intuito, né? Eu vou fazer uma casinha menor, será que eu não posso usar um pilar de 12, né? Por que passou para 14? E aí a gente estudou uma estrutura baixa. Não tem muitos estudos para estruturas baixas, né? Tanto que quando ele foi escrever, não tinha muita fonte pra gente citar, né? Tanto que tem o IBRACON, Instituto Brasileiro do Concreto, né? Ele solta algumas práticas recomendadas. E aí, pesquisando na internet, eu descobri que tinha uma estrutura de pequeno porte, onde ele definia o que era estrutura de pequeno porte. Falei, nossa, fantástico, eu vou comprar, que aí o João usa, beleza. Nem achava pra comprar lá no site, pedir, foi uma dificuldade, porque acho que não tinha impresso lá. Aí me mandaram, né? Não, na verdade eu comprei antes, porque o meu doutorado, que eu fiz lá no UNB, eu estudei estrutura de pequeno porte também lá. E eu queria esse negócio de pequeno porte, peguei e comprei. E aí lá define o que são estruturas de pequeno porte. Mas talvez seria era um livro, era um... Práticas recomendadas do IBRACON. É uma publicação. Do IBRACON, a publicação do IBRACON. Isso. Hoje, se você quiser entrar no site lá, você compra. Só que ela é antiga, porque eu defendi meu doutorado em 2014 e eu peguei ela tipo no começo do doutorado, que foi em 2010, mais ou menos, né? Então, entre 10 e 14 eu comprei e já era antiga. Então já tem um tempo. Aí lá ele define assim, o que são estruturas de pequeno porte. Aí até tantos metros de altura, até tantos pavimentos, quais são as distâncias de vão, que é considerado pequeno porte. Só que na época eu tinha um co-orientador de São Paulo, que é um engenheiro assim bem famoso, né? Ele é professor da USP, né? E ele tem um escritório de engenharia que é um dos maiores do Brasil, que é o França, né? O Ricardo França. E aí eu até falei pra ele, professor, eu comprei esse aqui de pequeno porte. Ele falou assim, isso foi uma coisa que não vingou, sabe? Que o pessoal quis montar, mas não ficou muito bom, muito ajustado. Porque é justamente isso que eu te falei. Você vai pegar uma casa lá do Toscana aqui, é pequeno porte? Não é bem pequeno porte, né? Mas porque é muito arrojado e tal. Ela não passaria, ela não se descaracterizaria como pequeno porte. Se você pegar assim, vão máximo de 5 metros. Aí ela já desenquadraria. Que aí tem outra coisa, né? Porque aí você começa a entrar num tipo de construção que hoje em dia ela não é uma construção muito feita por engenheiros, né? Aí você já vai assim para os mestres de obra, né? E aí a gente tem problema de quê? Cobrimento, de conseguir executar aquele cobrimento de execução, né? Posicionamento de armadura, nó de pilar com viga lá, de posicionar aquele monte de coisa, até de colocar os estribos do pilar. Então aí, não sei, eu lembro que na época ele me falou assim que não pegou muito bem justamente por causa desse tipo de coisa, porque eu não conseguiu enquadrar bem o que era pequeno porte. E aí, alguns anos depois, né, quando eu fiz esse estudo com esse aluno, ele também não achou muita coisa. Então eu não sei se as pessoas não pesquisam, acabam pesquisando só coisas maiores, se não é de interesse, mas assim, a gente não achou muita literatura na época, né? E foi a única que eu fiz assim de baixo, né? Pequenos pavimentos. Entra naquela questão da falta de investimento em pesquisa também, né? Não, mas aí entra porque não tem muito interesse, informal Matheus, também, assim, né? Essas construções menores, ela acontece muito de informal. Mas já tá anotado aqui pra eu fazer algum TCC aí, ó. Já tem uns alunos me mandando mensagem, eu quero fazer com você. Então, já vou ter um tema aí, ó. Entreliçados, né? Surgiu lá no Entreliçados a ideia. Eu acho que é devido a isso, porque não tem um mercado preocupado com isso. Entendeu? Não tem
não tem empresas, né? Não tem gente pensando, não, vamos sofisticar isso daqui. Porque é um mercado muito informal, né? Eu acho que é por isso que a dificuldade de deixar isso mais profissional, né? Esse mercado de pequeno porte, né? Até quem vai construir, né, o proprietário, eu vou construir uma coisa de pequeno porte, ele já procura o informal, ele já não quer o engenheiro. Tá caro, né? Aí eu já não vou contratar um engenheiro. Difícil, que é o grande problema da nossa profissão, né? A gente concorre com pessoas que têm só a prática, não têm a qualificação, e eles acabam ganhando. Aí, será que vai ser melhor? Lá no final é que vai saber, ou depois que ficar pronto que vai saber, infiltração e tal. Você vai ver umas casas aqui em Jataí, igual quando a gente mudou pra cá, foi procurar, você olhava assim, nossa, não tem nenhuma aqui. Você chegava, entrava, eu nunca esqueço, nós mudamos pra cá, aí você entrava assim num cômodo, não tinha nenhuma tomada. Aí você entrava no outro cômodo, cheio de tomada. Você achava uma bancada, nenhuma tomada em cima. Ligar o liquidificador aonde, né? Aí você vê com uma extensão, então... O que o cara pensou na hora que foi fazer de 3 isso? 3 metros pra ligar o... Pois é. A pessoa pensa no preço, né? Pois é. E aí, assim, uma casa bem bonitinha que a gente viu, a parte de baixo dela, assim, tudo cheio de infiltração. Nossa. Como é que arruma isso? Não arruma. Foi lá no baldrame. Não dá pra arrumar. Sempre vai ter que ficar fazendo alguma coisa ali paliativa, né? Ô, Mônica, entrando agora no assunto mais pessoal aí, como que você foi na faculdade? Você teve essa paixão pelas estruturas? Onde você fez faculdade? Conta um pouquinho aí. Olha, eu vim de longe, viu? Bem de longe. Eu formei engenharia civil na Universidade Federal do Amazonas. Eu sou de Manaus. Olha que beleza. Mas os meus pais não são de lá, então eu tenho que voltar, dar um passo atrás pra explicar pra vocês como é que a gente cheguei lá. Vai falar que seus pais são do Rio Grande do Sul, você foi pra Manaus e tá no Centro-Oeste. Não, na minha família não tem nada no Sul. Tem todas as regiões menos o Sul. Aí falta só o Sul. Mas eles são de onde? O meu pai é do interior de São Paulo, uma cidade chamada Serra Negra. Do Sul. Na beirinha. Serra Negra, ali perto de Campinas e tal. E a minha mãe, ela é de Natal, no Rio Grande do Norte. Olha lá. Não, o que aconteceu? Esse encontro foi em Natal. Tô falando, não é tão simples. De onde você é? Não é tão simples de explicar. E mesmo depois que eu conto, as pessoas não lembram, porque é uma história complicada. Então, meu pai é do interior de São Paulo, minha mãe é do Rio Grande do Norte, Natal. E o meu pai foi trabalhar em Manaus. Ele é engenheiro agrônomo, mas ele não é agrônomo igual o pessoal daqui, né? De grãos. Ele é agrônomo de, sei lá, de floresta, de planta, E o meu pai fez mestrado, fez doutorado, ele é pesquisador. E ele sempre trabalhou no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, no INPA. É um instituto vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E aí ele foi para Manaus, levado por um professor orientador dele lá. Meu pai estava no Mato Grosso, trabalhando, e acabou indo pra lá. E aí, nisso que ele foi pra lá, que ele foi fazer o mestrado dele, minha mãe, ela fazia tecnóloga em aquacultura lá em Natal, e tinha um estágio de 3 meses pra fazer, e tinha algumas cidades do Brasil pra escolher. Ela escolheu Manaus, porque providência divina mesmo, sabe? E aí ela foi pra Manaus, e ela conheceu meu pai lá, porque o estágio dela era lá no INPA. E eles namoraram e ficaram namorando por carta depois e casaram e foi morar lá porque meu pai trabalhava no INPA, né? Então ele tinha que ficar lá, né? E aí eu nasci lá. Não, pelo menos isso. Você nasceu lá. Já tava pensando aqui, moça, e ela ainda vai nascer em outro lugar, quer ver? Eu nasci lá. Mas aí, quando eu tinha 2 anos, o meu pai foi fazer doutorado na Unicamp, em Campinas, São Paulo. Aí saímos nós 3, foi pra Unicamp. Quando ele voltou, porque aí ele saiu pela instituição, você tem que voltar, né? Aí eu já tinha o meu irmão e minha irmã. Então, meus irmãos são de Campinas, né? Foi do doutorado do meu pai. Aí, depois disso, não. De 90 em diante, aí a gente morou em Manaus, né? Aí eu fiz faculdade lá, fiz engenharia civil na Federal. E aí, quando eu terminei engenharia civil, eu já gostava dessa área de estruturas. Sei, né? Você tem afinidade, os professores são legais. Aí eu acabei fazendo muitas optativas da área de estruturas também. Aquelas optativas que tem 2 ou 3 alunos. Nossa, eu fiz uma... Na verdade, quando eu tava formando, eu falei, tô com pouca disciplina no último semestre, vou fazer uma disciplina do mestrado. Qual que você pegou?
era uma coisa que era assim, teoria das estruturas. Análise matricial de estruturas. Eu fiz Era essa, tinha teoria, 3 alunos. só que era a teoria mais... Você pensa que teoria Não, mas das essa é estruturas boa. é Uma difícil? teoria mais cabeluda ainda. Era. Não, é porque você pega a teoria de teoria da Análise estrutura. matricial. Era um negócio É uma matéria desse boa mesmo. demais, até a gente Nossa, colocou agora. maravilha. A gente colocou agora como optativa. Deu Olha dor de aí. cabeça só de Vai pensar ser, em teoria. vai ser Nossa. ofertado agora. Você foi Abandonei esse o mestrado. Bruno. Abandonei o mestrado, moço. Ai, Eu ai. porque tava como aluno especial, né? Uhum. Aí eu falei, cara, mas que disciplina mais difícil é essa? Não, mas não é vou fazer boa. mestrado por enquanto, não. Teoria, eu lembro que era tão desgramada que eu lembro na última prova. Então o faz Fabrício essa- falou que ia corrigir faz na essa hora. Eu fiquei em análise cima dele. aí. Eu entreguei minha prova e já fiquei. É. Vamos ver como é que ficou esse trem. Pior que senhora. nas matérias. Aqui é só uma teoria das estruturas, não? Que você tava Mas falando? ela é de 6 horas, né? Ela é de 6 aulas semanais, né? É uma disciplina maior, por exemplo, são 6 encontros. Não, 3 encontros, né? Ué, eu tive. Lá foi 2 de 6. Teoria das estruturas 1 e 2. 2 de 6? Cara, mas que Quando a eu minha, fiz mano. eram 2 de 4. E a maioria dos lugares 2 de 4, mas aqui a gente pôs uma de 6. Ô, eu vou falar, a Sério. maior felicidade da minha vida, juro, qualquer coisa. Matriz, aquela matrizona quando passando a 50G, meu Deus. Bateu com F2, vamos. Bora, ganhou. Dá uma emoção, né? Olha, essa parte é a parte boa. Não, realmente. Nossa. Pô, é da hora. Quando dá certo, é pensa bom, um né? negócio, Mas é meu Deus canseira. do céu. Mas Pô, dá umas parece que você tá subindo um matrizes Everest, vai grandes. caindo, desce, você tá lutando. Mas aí É da hora, eu é fiz da hora. análise matricial, mas realmente tinha 3 alunos na disciplina. Era. E a gente vai colocar agora como optativa, porque é uma disciplina legal, Meu só que Deus. você tem que gostar dessa área. Você tem que ter feito um bom curso de teoria das estruturas para poder fazer análise matricial. Você tá doido. Mas aí depois você vê como funcionam os programinhas. Por exemplo, o F2, ele precisa da análise matricial. É a Sim. teoria das estruturas aplicada Ah, na análise matricial, entendeu? Massa. E aí o próximo passo já é o quê? Você fazer a programação mesmo, né? Na época que eu fiz, o professor lá permitia você fazer programação ou você fazer no Excel. Aí como eu não tinha muita afinidade com programação, eu fazia no Excel. Mas muita gente já faz com alguma linguagem de Ô, programação. eu vi um curso essa semana de um cara fazer. Deve ser isso, em Python, Bruno. Cara fazendo em Python, né? Não, faz muita coisa legal no Excel agora, né? Eu não sei, mas os meus alunos, quando põem isso pra fazer, eles fazem cada coisa interessante. O professor é assim agora, né? Pois é, aí eu fiz análise matricial, fiz dinâmica, estrutura, foi meio puxado, né? Mas enfim, eu gostei dessa área e também, na época, eu estagiava num escritório de projetos, né? Eu estagiei numa obra, um tempo lá em Manaus, era uma obra bem grande, era um prédio que era ligado a um hotel muito antigo. Aí tem um hotel tropical, que é um hotel, sei lá, dos anos 80, bem antigo mesmo, dos anos 70, sei lá. E que ele estava revitalizado, e aí eles fizeram esse flat lá. E aí eu trabalhei um tempo nessa obra, foi a primeira vez que eu estagiei. E era grande, e era de uma empresa que atua no Brasil inteiro, que é a Gafisa, vocês devem conhecer, né? Nossa, foi o primeiro estágio, tirar a carteira de trabalho para poder fazer, porque eles assinavam a carteira de trabalho. Era muito bom. E aí eu estagiei lá, acho que 1 ano e meio, 2 anos, nem sei. Aí saí e fui pro escritório de projeto. Então lá tinha o TQS, eu já fui apresentar o TQS. F2 usava na faculdade um pouco. E o meu chefe, ele dava aula de teoria das estruturas, né? Era o professor de teoria, era o meu chefe lá, né? E nesse escritório, que eu acho que existe até hoje lá, a Secop, era o outro professor, o Anastácio, eram 2 irmãos, e o Flávio. E eu estagiava lá com o Flávio. E aí eu gostei dessa área, sabe? Assim, essa área de projetos, achei legal. E aí, logo quando eu saí, eu ainda isso fiquei... Em que ano? Desculpa te interromper. Eu formei em 2005. Aham. Por causa de greve em 2006. Mas é 2005/2, formatura foi em junho de 2006, né? Ô, só uma pergunta. TQS devia ser horrível, né? o Bruno, acho que usou o EBEC V6. O bicho só crítica aqui do EBEC. Era ruim demais. Então, assim, sete, tá ali eu nunca guardado. tive muito contato Eu com vi, outros né? softwares, né? Mas, assim, quando eu entrei lá na De Carvalho, engenharia, nem sei se ela existe ainda, era o TQS. Então, eu já fui conhecendo. Então, eu tive o primeiro contato lá, né? Que aí ele fazia os projetos. A gente fazia uns projetos meio doidos, assim. Uma vez a gente fez
uma base para um radar móvel do exército, e era lá na fronteira. A gente nunca foi lá, né? Mas aí você tinha que fazer aquela base para o radar móvel, nunca esqueça. Aí o militar lá queria que terminasse, ele sentou do meu lado, ficou esperando eu terminar de desenhar, de calcular, né? Isso aqui é pressão. Pressão do exército. E aí, mesmo. faz ou vai querer... Tá terminando? Aham, tá Aí você terminando, falou, né? mas o computador tá dando uma travada aqui. Travada, viu? Oh, meu Deus do céu. Aí, acontece que esses professores, assim, que eu tinha mais afinidade, eles eram da área de estruturas e eu gostava das disciplinas. E aí, eu resolvi ir pro mestrado, né? E aí, eu peguei umas cartas de indicação com esses professores mesmo. Aí, eu tentei em 3 lugares, porque aí... em relação à graduação, lá em Manaus é muito bom. É uma cidade do tamanho de Goiânia, né? Inclusive, o aniversário da cidade é no mesmo dia. Tem muitas coisas parecidas com Goiânia. Tem muito goiano que vai pra lá fazer medicina. Tem muita gente lá. Eu tenho muitos amigos, assim, que era de Goiânia, que foi fazer medicina lá. Então, assim, pra graduação é muito bom. Mas pra pós-graduação, na área da engenharia, na época que eu saí, 2005, né, 2006, não tinha... muito específico, tinha assim, você tinha uma graduação em engenharia civil, né? E eu queria estruturas, né? Eu queria que fosse aprofundado nessa área. Aí eu tentei em 3 lugares, porque aí eu formei, a formatura foi 2006, no meio do ano, junho, né? Aí eu ainda fiquei trabalhando lá com esse professor até o final do ano, aí tentei algumas provas. Aí eu passei na COP, no Rio de Janeiro, que é da UFRJ, passei, aí eu fiz a de São Carlos, que é a bam das estruturas, né? Que tem não é a UFSCar, é a USP São Carlos, que é a Escola de Engenharia de São Carlos, mas tem o UFSCar também. Nossa. São Carlos é a cidade com o maior número de doutores por metro quadrado. Lá tem muito mestrado, doutorado de boa qualidade. Tudo, em agronomia e tudo, né? Nessa época, lá o de São Carlos era dos melhores, né? Era assim, acho que tinha 3 no Brasil que tinha nota máxima, e o de São Carlos era um deles. Só que aí eu passei, assim, muito lá atrás, né? No Rio de Janeiro eu também passei sem bolsa. E só que como eu tinha passado, aí meu pai e minha mãe, não, então você vai, né? Falei, beleza, nunca fui no Rio de Janeiro. Na televisão só passava aquele pessoal botando fogo, assim, nos ônibus, e eu com o mapa do Rio. Meu Deus do céu, eu vou morar nesse lugar aqui, nunca tinha saído de casa, assim, né? Aí já tava certo que eu ia pro Rio de Janeiro, só que eu tava pensando onde que eu ia morar. Aí saiu o resultado da UNB de Brasília. Eu passei com bolsa. Aí eu tinha opções. Eu poderia ir pro Rio de Janeiro sem bolsa ou podia ir pro UNB com bolsa. Gente, Brasília ou Rio de Janeiro, eu vou pra Brasília. E lá em Brasília morava uma prima da minha mãe. O marido dela é militar e ela trabalhava lá também. E se eu fosse pra Brasília, eu ia morar com ela. Eu falei, nossa, com bolsa. Tem onde ficar em Brasília bem mais tranquilo do que no Rio. Aí eu fui pra lá, bonito, né? assim, um pouquinho menos bonito do que o Rio de Janeiro, né? Brasília assim, ó. Nossa, Brasília... Nossa, sequidão, meu Deus do céu. Você já andou em Jandaí? Que eu tô sofrendo. Mas Brasília é muito tá pior. quente, Não sei se foi... Brasília não gosta mesmo. 2 anos que eu passei em Brasília, moço, ficou assim, sem chover, uma gota por mais de 100 Brasília dias. é complicado. Agora eu vou fazer uma pergunta aí. Quando eu fui em Brasília, eu fiquei encucado, que existe essa palavra, né? Lá os prédios, acho que era a moda antiga, né? Que é aberto Pilotins, embaixo. Por quê, cara? Mas é da hora, eu gostei. Pior que eu achei massa. Um puta de um pilar desse tamanho, assim. Lá em Brasília, eu senti muito o clima, demais. Não, você imagina, eu saí de Manaus, que é muito quente, mas é úmido. Quando eu cheguei em Brasília... E eu andava muito, porque em Brasília, assim, as coisas são quilômetros, né? Uma feita pra pedestre, né? Chegou o berço rachando já. Aí eu andava de ônibus, né? W3 Sul, L2 na minha, andava aquele negócio todinho. Minha prima morava na Asa Sul e eu ia bem na Asa Norte, né? Ia de ônibus e tal, tinha uma época lá das vans, aí depois as vans pararam, teve uns acidentes, aquelas coisas, né? E aí eu andava muito a pé. Nossa, mas eu senti demais isso aqui que você tá falando aí. Eu lembro de uma vez. Outubro não chovia. Eu lembro de uma vez eu não conseguia nem respirar, porque parece que faltava ar, porque faltava umidade, sabe? Eu tava acostumado com umidade de 60%, eu fui pra 10%. O que é isso? Brasília é difícil. Lá. Mas assim, aí no começo
Bom, 95% das pessoas que vão para Brasília não gostam no começo. Só se você, sei lá, passar para trabalhar lá nos acostuma, ministérios, né? E morar num lugar muito bom, né? Normalmente você olha para aquela cidade e diz, nossa, isso aqui, que é isso? Eu entrava assim numa quadra, eu queria ir naquela rua e não vai, queria passar por cima do meio-fio, assim. Aí você tem que voltar, tem a rua certa. Mas depois de um ano, assim, você começa a gostar de Brasília, Depois aí parece que você gosta da organização, Mas demora sabe? realmente um ano. Demora. Pra mim também demorou Você já foi lá em Ceilândia? Ceilândia Você dormiu? Já. Aí já lá é difícil. Uai, bicho. Demorou. Ceilândia, Planalto, né? Mas você sabia disso aí, Matheus? O quê? O cara morou em Brasília? Isso eu não sabia. Mas é claro. O cara... Mas então tá Eu trabalhei no Estádio Nacional de Brasília. verdade. Aquelas fotos você postou lá? Você trabalhou Eu lá? trabalhei lá. Mas eu demorei um ano para gostar de Brasília também. É. E eu lembro que quando eu cheguei lá, É na muito época difícil o gostar celular... de cara logo assim. Não, eu não conheço ninguém que chegou em Brasília e gostou. O pior que eu conheço umas 6 ou 7. Que gostou? Não, que não é a mesma Que opinião. não gostou, né? É. Aí eu lembro até, eu cheguei lá, na época a gente não tinha o celular com GPS. Você tinha um GPS lá no carro para você navegar. Nossa, aquele que você andava assim, ele demorava um Aí, minuto pra o meu acompanhar. quebrou no dia que eu cheguei. Cheguei, ele pifou. Falei, todo mundo aprende andando, né? Andando. Como é que caminhoneiro se vira aí na estrada? É andando. E perguntando e indo. Eu lembro que na primeira semana eu medi 300 e poucos quilômetros, eu andei perdido em Brasília. Eu pegava na Asa Sul, ia lá na W no seu 3 e voltava na L não sei quanto. A Asa tem 16 quilômetros. Você foi do início ao fim, é 16. Então, E aí, pra voltar? 300 quilômetros é facinho. Fácil mesmo. Se você não entrar no lugar certo, aí depois de um ano eu aprendi as tesourinhas tudinho, sabia... Não, e detalhe que o Bruno devia entrar 8 horas no serviço, tinha que sair de casa umas 5, né, pra chegar. Gente do céu. Não, eu morava do sofrimento, lado do viu? serviço, na Vila Planalto, lá do lado lá é do fácil, estádio. né? Só pegar A reto maior né? parte do tempo. Depois, quando eu mudei pra... Mas tem o horário também, de não pegar aquelas Taguatinga. 6 pistas pra ir, 6 pra voltar, enchia todo. Tudo, Enchia fica tudo. parado. Mas quando eu morei, acho que foi Taguatinga, acho que foi. Meu Deus, aí o trânsito era difícil. Aí era pesado. Taguatinga, assim, é um monte de prédio. É só prédio. Uhum. Igual Águas Claras, né? Aí tem Águas que Claras que eu morei, na verdade. Águas Claras. Taguatinga é mais longe um pouquinho. Águas É. Claras, o pessoal costumava dizer que era assim, você tinha que combinar o horário de todo mundo descer. Porque se descesse todo mundo junto, não dava. Aí ficava tudo parado, assim, pra sair da tem que cidade. fazer rodízio de pessoa. é. Desse jeito. Taguatinga. E era mais perto, né? Ou, Águas Claras era mais perto do que Taguatinga, do plano piloto. Mas, cara, todo mundo sai no mesmo tempo. Aí você fica que 40 isso? minutos parado. Que é isso? Isso é a carreta É, a carreta furacão, né? Vai desculpando aí, A viu? carreta furacão tá passando aqui. Será que o Fofão vai entrar aqui? certeza que vai. Seria engraçado. Seria engraçado. Ou, eu gosto do Fofão. Não sei, o Fofão não é da sua época, né? É o Fofão é da sua bochechudinho. época, mano. É o bochechudinho. Eu tô denunciando a minha idade aqui. Cara, o Fofão podia vir aqui. Pera aí, né? Não. Aproveitando que o Fofão passou, mano. Como é que você foi parar no Jataízão aqui da vida, então? Pois é, né? Cidade boa. Então, Tá difícil chegar aí. fui pra Brasília. Tô longe de Jandaí ainda, viu? Na minha história. Eu fui pra Brasília, aí eu fiz mestrado, aí eu fiz doutorado também lá. E aí, no mestrado, eu já conheci o Fabrício, que é o que eu casei, né? E ele fazia mestrado junto comigo, fez doutorado também, a gente fez junto. E nós casamos no final, depois, tava no doutorado, né? Eu e ele, a gente tava no doutorado. Ou ele tava defendendo, não, acho que a gente, eu acho que ele tinha acabado de defender, e a gente casou no outro ano. E lá em Brasília, tem uma coisa que é diferente, assim, que em outras cidades não é desse jeito. Porque existe uma profissão que é concurseiro, né? Isso, Porque aqui, se lá você fala assim, eu tô estudando pra concurso, tipo assim, você tem a sua profissão, mas você estuda pra concurso. Lá em Brasília, não. Isso. Tem quase que uma carteirinha. tem a carteirinha dos Porque as concurseiros. pessoas estudam e tem igual cursinho E são de... dedicação exclusiva em Dedicação. estudo para concurso. Lá, É impressionante. Mas é muita gente. Tipo assim, Verdade. igual você não tem profissão estudante, quando você tá só estudando.
Concurseiro. Mas... E aí tem os cursinhos. Alguém banca isso, né? Então, papai tá bancando. É porque aí continua bancando, entendeu? Aqui o cara tem que se virar. Ah, tá, mas você trabalha onde, meu filho? Eu tô prestando concurso, mas onde você trabalha? Lá não. Eu só estudo. É só mas, claro, tem muita gente também que trabalha, né? E vai pros cursinhos à noite e tal. Então, quando você tá em Brasília, você é tomado por esse negócio de concurso. Então, eu e o Fabrício, a gente fez um monte de concurso. Nem sei quantos a gente fez. A gente fez todas essas empresas reguladoras, Anatel, Antac, Petrobras, a gente fez Polícia Civil, fez tudo que é concurso. Passou pros ministérios, o Fabrício trabalhou 1 ano no Ministério da Integração Nacional e eu passei no Ministério das Cidades também. Só que eu não fui porque era temporário e eu tinha passado pro doutorado e tinha bolsa de doutorado. Aí, se você trabalhasse, não podia pegar bolsa, né? Tem essa dedicação exclusiva lá também, né? E aí eu fiquei com a bolsa e ele tava trabalhando, né? Mas aí a gente continuou fazendo esse concurso. Então, no final das contas, a gente fez para os institutos federais também. E aí, o IFG, ele tava no plano de expansão dele. Por quê? O IFG, ele inicialmente tinha o campus Jataí e o campus Goiânia. Primeiro o campus Goiânia e o campus Jataí. Ficou muito tempo só esses 2 campos, né? Aí depois teve um plano de expansão, onde começou Uruaçu, Inhumas e tal. E aí, quando eles estavam expandindo, eles precisaram de muitos mais professores para as outras cidades que não tinham, né? E aí, a gente justamente participou dos concursos nessa expansão que era Anápolis, Lusiânia e Formosa. Então, eles precisavam de muito professor. Então... Como tinha só uma vaga e a gente era da mesma área, porque a gente fez engenharia civil, fez o mesmo mestrado, o mesmo doutorado. Claro que dentro de estruturas a gente ainda é um pouquinho diferente, porque eu mexo mais com projeto mesmo, né? Área de projeto aplicado. Já o Fabrício e o Euler, que depois vão vir aqui conversar com vocês outro dia, eles já estão na parte assim mais de programação, né? Já é diferente. Eu já sou mais aplicada ao projeto mesmo, né? Mas a gente concorria às mesmas vagas. Aí eu e ele falaram, não vamos concorrer na mesma, né? Então eu fiz o concurso para Formosa, pro IFG Formosa, e ele fez pro IFG Lusiânia. E a gente passou. E eu fui pra Formosa e foi pra Lusiânia, né? Aí todo dia, 4 horas da tarde, porque a gente tava lá às 7, né? Aí se você sai de Brasília pra ir, assim, vamos pensar só na quilometragem, né? Pra Formosa e pra Lusiânia, é quase a mesma distância, né? As duas. 1 hora, assim, tranquilo. Mas, se você estiver saindo 5 horas, você não chega às 6. Você chega, tipo, 9, né? Então, a gente saía 4 horas da tarde. A gente saía 4, chegava 5. Aí, a gente esperava a nossa aula até 7 horas, né? Então, todo dia, eu ia pra Formosa e ele ia pra Lusiânia. Isso foi durante 1 ano. Aí, depois... teve que fazer alguma coisa ali. Aí, abriram o concurso de novo. E eu fiz pra Lusiânia e ele fez pra Formosa. A gente fez trocado, pra gente tentar ir pro mesmo lugar. A gente passou de novo, né? E aí, no final das contas, eu fui pra Lusiânia. Aí ficamos nós 2 em Lusiânia. Em Lusiânia, lá tinha o técnico subsequente em edificações. Então, era nesse curso que a gente dava aula. Então, o campus, né? Todos esses 2 eram novos. Não tinha todos os professores, aí você tinha que dar aula de tudo, né? Tipo assim, edificações. Aí só tem você de professor de edificações inteira, né? Então, tem umas matérias que eu não daria de novo. Teve umas que eu dei uma parte e falei assim, vou esperar chegar um professor que sabe fazer esses ensaios aqui, porque eu não sei direito, não. Meu Deus do céu. Você tem que estar treinando mecânica dos solos pra dar, pelo amor de Deus, né? Aí dei parte teórica. Aí tava o processo de contratação, né? Mas assim, deu certo, porque aí os professores foram chegando, mas a gente foi meio tendo que dar coisas de disciplina que não era bem da nossa área. E aí, lá em Lusiânia, já foi no 2º ano. Eu fiquei, acho que 2 anos lá, mais ou menos. Aí, no IFG, existem alguns editais de seleção interna, né? De permuta, né? Então, você sai daqui, vai pra lá. Eu quero... Outro vai pro outro. Esqueci o nome agora do edital. Mas no final do ano, abre esses editais. É assim, ó. Por exemplo... O outro vem pro seu lugar, né? Mas é assim... Antigamente, eu acho que agora nem tá tendo mais isso. Com a pandemia, as coisas mudaram um pouco. Eu não sei se eles estão fazendo ainda, mas era assim. No final do ano, saía um edital. Olha, Jataí precisa de 2 professores da área tal, Lusiana precisa de 2. Aí sai esse edital interno de remoção. Aí você tá lá no seu campus, você olha lá. E tem uma vaga pra Goiânia, quero ir pra lá. Aí você tenta entrar nessa vaga, entendeu? Aí nisso tinha 2 vagas pra Jataí. E a gente tava lá no técnico e aqui tava abrindo engenharia civil. Porque isso era final de 2013. E o nosso curso, que está completando 10 anos agora, começou em 2013, né?
Então, como estava montando o curso, eles estavam precisando de professores de áreas específicas, né? Porque aí aqui, quem que estava aqui, né? Era o Ronan, a Carol, o Jerônimo, o Sandro, o Lauro, né? Quem estava aqui já. Aí, nessa primeira seleção, o Euler já veio. Até o Fabrício estava na banca do Euler, né? Pra ele entrar, né? E o Ronan, né? A gente conheceu o Ronan nessa banca. E aí, a gente se candidatou a essa vaga e deu certo, a gente veio pra cá. Então, aqui tinha, assim, essa vantagem da engenharia civil. Lá em Lusiânia, não tinha, assim, a pretensão de abrir engenharia civil. E é mais legal dar aula na engenharia civil, né? A gente dá no técnico também, mas o ideal é que tenha os dois, né? Pra gente poder andar aí com as pesquisas e tudo mais. E também tinha, assim, uma possibilidade de fechar o técnico em edificações, lá, o subsequente, de trocar por outro. E a gente ficou pensando, nossa, se fechar, a gente vai dar aula aonde, né? Vai dar aula só de desenho, que é o que sobra nos outros cursos, né? Que lá tem técnica e mecânica. Aí a gente teve essa oportunidade de vir pra cá. E aí a gente resolveu vir também porque a mãe do Fabrício é daqui. Mas ela não mora aqui há muitos anos, né? Então ele tem família aqui. Mas o Fabrício, assim, ele não conhecia a família dele aqui direito, né? A mãe dele é daqui? Mas não morava aqui? Não, porque a mãe dele... Tinha nascido aqui. Ela casou e mudou, né? Então ela já tinha mudado, assim, desde a década de 80, né? Ela já mudou, eles moram em Diara, moram em fazenda, né? Porque o pai dele serviu o exército aqui. E aí a mãe dele conheceu na época e aí eles foram pra lá, né? Então ele sempre vinha passear. A avó dele mora aqui em fazenda, né? A tia dele mora aqui também. Mas, assim, os outros parentes, que, né, um pouquinho fora mais de tia e vó, aí eles já conhecem mais ou menos, né? E aí a gente veio porque, vai lá, tem engenharia civil. É uma cidade melhor, assim, porque é uma cidade menor. Ainda tem uns parentes? Ainda tem uns parentes pra serem conhecidos. De vez em quando ele acha um aluno lá. Ah, esse é meu parente, né? Ele não conhece ninguém, não. Aí ele olha e começa a investigar. Se ele vem aqui, vai achar que é parente de todo mundo aqui. Tem muito parentesco aqui na cidade. Foi do Iapoca ao Chuí e veio parar no Jataí. Eu vim parar aqui, ó, você vê. Aí é uma pergunta muito difícil de responder, mas é da onde? Eu falei, eu vou te contar uma história. Senta que lá vem história. Senta que lá vem história. Aí já tem 9 anos que a gente tá aqui. 9 anos. 9 de 10 do curso, né? 9 de 10 do curso. Porque o curso começou em 2013 e assim que começou, eles precisavam de mais professores, né? E aí foi quando Quando nós dois viemos e já tinha o Euler, já fechou a área de estruturas, né? Não precisa mais do que 3, né? Tem o professor Lauro também, que ele também é da área de estruturas e aí ele dá aula lá no técnico, ele pega algumas matérias também, então nós somos 4 praticamente, né? Ele vai aposentar agora, mas com nós 3 a gente consegue resolver. Aí a gente precisava das outras áreas. Aí foi que veio a Thalita, que é de solos, né? A Franciele, da Tecom. Thalita na Carolina, mas ela... Thalitinha tá voltando. Ela tá fazendo doutorado lá em Goiânia. Ano que vem ela já tá aqui de novo. Já temos planos pra Thalita. E vamos falar da CEMEC? Vamos só fazer mais uma perguntinha. Nossa senhora. Estocolmo na área. Tava seco na pergunta. Não, agora já contei tudo, gente. Não tem mais nada pra dizer, não. E o Pilar de 9? Passa da vontade de voltar no Pilar de 9, mas vocês já me cortaram aqui, eu não vou falar mais Pilar de 9, não. Calma. Mas, Mônica, os alunos, eu vejo que quem entra, né, na engenharia civil para cursar, ele tá... Eu acho que vou dar um chute aqui, mais de 70%, 80% está inclinado a ir para a área de estruturas, né? Ele entra pensando, vou dimensionar prédio, eu vou construir, né? Eu acho que a maioria vai para parte de obra, mas há controvérsia. Não, mas assim, estrutura... Às vezes o que ele está falando é na hora que entra, assim, né? Quando entra, você pensa em estrutura, quando né? Quando você entrou, você pensou o quê? Não, na verdade, quando eu entrei, queria ganhar dinheiro. Eu não sabia. Eu só queria ganhar dinheiro. Eu não sabia o que era nada, né? Então, assim, eu não tive uma referência para dizer assim, eu quero ser igual aquela pessoa ali, né? Então... eu fui descobrir minha referência. Eu fui cabeça aberta, assim, por que viesse, né? Eu fui descobrir minha referência depois de formado, bicho. Como assim? Um cara que eu quero seguir. Kikuchi. Kikuchi. Ele é brabo. Quem que é esse? Depois eu quero seguir. Japonesinho, velho.
É que, da cara, estrutura, né? É de estrutura. Ele Depois é você me demais. passa. Vou te mandar, vou te mostrar agora. Mas onde eu tava mesmo, já me perdi. Mas então... Pessoal mas, que entra, que é pessoal que infraestrutura. entra, 50% da pessoal estrutura. que entra, ele tá ali inclinado a... Porque não conhece, né? Engenharia civil é muito amplo, né? Demais. Você pode ir para a parte de geotecnia, que é a parte de solo, você pode ir para a parte de transporte, né? Você pode ir para a parte de águas, que a gente fala que é de saneamento, de redes de água, de abastecimento de Da água. pós que eu tô fazendo agora, engenharia diagnóstica, que é recente, entre aspas. Pavimentação. Essa assim, eu nem sei onde ela enquadra na minha visão lá de tecnologia das faculdade. construções. Porque tinha 5 áreas lá, mas eu nem lembro mais delas. É assim, na engenharia civil, a gente tem 5 grandes áreas. Então, até falo para os alunos quando chega lá no último período, fala assim, aqui a gente parece que nós somos Deus, né? A gente pode construir tudo. Você pode construir uma casinha de cachorro, você pode construir um aeroporto, uma barragem, uma ponte. É muita coisa. E não dá em 5 anos pra gente passar todo esse conhecimento. Então eu falo pra eles, agora vocês sabem tudo. Vocês vão sair daqui e escolher uma coisa pra fazer. E vão atrás pra aprofundar naquilo, né? Isso, porque aí é uma questão também de oportunidade, né? Então não é só assim, aí eu quero fazer estruturas e eu saio e eu quero... Às vezes, tá passando a oportunidade da sua porta de outra coisa, né? Tem muitos alunos que fizeram, por exemplo, TCC comigo na área de estruturas e saiu e já teve uma oportunidade de trabalhar com outra coisa. E aí já foi pra outra área e tá tudo bem, né? Eu fiz uma pergunta de Estocolmo aqui a semana passada Ai. para os entreliçados Ronan e Carol. E depois que eu fiz essa pergunta, eu fui eu mesmo refletir sobre a minha pergunta. Ficar lá no banheiro. Tomando um banho de 40 minutos. Porque assim, a gente falou aqui da engenharia civil, do técnico de edificação, e aí eu até perguntei pro Ronan e pra Carol sobre o técnico de edificação antigo e o técnico de edificação de hoje, né? Porque a Carol citou que ela fez um técnico e que ele era muito denso em conteúdo, né? E hoje não tá tanto. E depois eu comecei a pensar, refletir nessa semana assim. O técnico, na minha visão, ele deixou de ser tão denso, né? Ele deixou de ser um técnico mais hard, né? Mais nível hard. Aprofundado. E depois eu comecei a pensar, mas será que então a nossa graduação em engenharia civil, será que ela não está indo no caminho oposto? Porque eu também vejo engenheiros antigos, engenheiro da década de 70, de 80, falar que o curso era muito completo. E eu não sei se isso é um saudosismo ou se tem fundamento teórico nisso. Mas eu fiquei pensando, gente, será que então o técnico sumiu, vai sumir, o técnico de edificação, ele vai virar só um ensino médio para você entrar numa graduação, e o ensino superior em engenharia civil, ele está tendendo a ser um degrau, técnico. É isso que eu fiquei pensando. Será que ele não está se tornando o técnico com talvez menos aprofundamento nas disciplinas, as disciplinas mais condensadas? Não digo isso no IF, mas eu digo isso assim, uma visão geral, com as novas universidades, novos cursos. O que você está enxergando disso? Você está vendo tendo esse mesmo viés que eu tô tendo, ou eu tô viajando demais? Tá viajando? Não, na verdade é por aí mesmo, sabe? Eu concordo. Porque assim, o curso Técnico de Edificações, ele foi criado numa época, num contexto, né? Na década de 80, foi um dos primeiros cursos técnicos a serem criados, foi de edificações. Então, um dos mais tradicionais, né? Existe até um apego, assim, né? Não vai acabar com o curso técnico de edificações, né? Edificações, é um nome assim que não pode acabar. Todo mundo fez edificações. Né? Mas eu percebo o seguinte, o pessoal que se formava naquela época, eles se formavam técnico de edificações para trabalhar como técnico de edificações, né? Então, na época que eu estagiei, né? Eu entrei na faculdade em 2001, 2005, né? Então, na época que eu estagiei em obra,
tinha técnicos em edificações lá, que eram... Hoje a gente quase não vê na obra. Então, e aí essa eu lembro pessoa. assim que tinha um mais velho, tinha um mais novo, mas eles eram técnicos em edificações. Só que um detalhe, naquela época eles faziam engenharia civil. Então, eu concordo com você que, assim, esse profissional técnico de edificações, ele tá um pouco perdido no mercado. O técnico de edificações, ele acaba sendo um aluno que tem um diferencial quando ele entra na engenharia civil. Sim. Porque ele já viu um pouquinho ali, talvez ele já viu muita coisa. Um bom diferencial, eu concordo. Eu acho assim que os engenheiros que são técnicos em edificações, eles já estão assim à frente dos outros na média. Na média eles já estão à frente. Porque o que acontece, assim, a gente aprende, o ser humano, ele aprende melhor uma coisa que ele já viu, que ele já entendeu. Para você aprender, não pode ser um conceito completamente novo. Então, você vai aprender uma coisa que você já tem noção, mais ou menos, dela, e agora vem aquele conhecimento. Por isso que quando você estuda pela segunda vez a mesma coisa, por exemplo, numa pós-graduação... Isso, mestrado, um doutorado. É melhor, porque você já aprendeu. Agora, a pessoa vai falar a mesma coisa, mas você já tem um conhecimento. Então, quando esses alunos que estão lá no técnico chegam na engenharia civil... Eu penso assim, lá nas mais práticas, né? Então, materiais de construção, mecânica dos solos, que eles fizeram muito laboratório lá no técnico, eles já chegam entendendo melhor. Porque, às vezes, vai ter aluno que vai chegar no final do curso de mecânica dos solos e ainda não entendeu direito. Às vezes, ele passou ali meio mais ou menos... Foi indo empurrado, né? E aí, ele, um dia, se ele for entender, vai ser quando ele for olhar de novo, né? Eu digo isso que quando a gente repete, eu falo tudo isso. Cara, as melhores disciplinas que você sai aprendendo mais na graduação é aquelas que você repete. Então não ache ruim reprovar lá em estruturas Faz com a parte. Mônica. Faz parte. Quando você reprova, cara, você aprende mais. Concorda comigo ou não, Zé Vitor? Ixi, lembrou dos tempos da reprovação. Mas assim, repetir é complicado porque você perde tempo na sua vida, você perde seus amigos não é e tal. tempo nenhum. Isso é tempo pra quem é novo, pra quem é velho. 1 ano a mais, 2 anos a mais, gente. Isso não... Hoje eu queria voltar lá pra ficar mais uns 5 anos. O Bruno tá pensando só nas farras, né, bicho? Não é, porque realmente... Portador de diploma, muito... faz a engenharia elétrica. Aí, olha aí, ó. Faz lá. Já é legal. pensei nisso. Pode fazer. Mas o Diego tá pensando nisso, inclusive. Eu vou te falar a hora que abrir o edital, então. Me fala, me avisa. Mas não sei, eu não acho que Bruno tá outra graduação não. Mas na Bruno tá tomando uma elétrica... paca no mestrado, viu? Na elétrica tem umas matérias igual teoria dos estruturas que o Pois pessoal sofre, Mas viu? é que você na elétrica, igual a gente tava conversando com a Patrícia, a gente não vê elétrica, né? É difícil, né? É uma coisa meio, meio abstrata, assim, né? Mas quando eu fiz engenharia civil, eu não fiz curso técnico, né? Eu estudei escola normal, aí eu gostava de matemática, e aí por isso eu achava que eu devia ser engenheira, né? Enfim, aquela ilusão. Eu gosto de matemática, vou fazer engenharia. Cálculo 1, você fala, gente, eu não gosto de matemática, não. Isso... Cálculo 1, cálculo 2, integral, derivado, não era isso que eu pensava que era não matemática. É bem isso, né? A física também. E quando você chega no mestrado, que tinha lá métodos matemáticos para engenharia, e ele faz uma revisão em uma aula de álgebra linear 1 e 2, cálculo 1, 2, 3. É o que eu vivi. Em uma aula. E ele falava assim, isso aqui é trivial. A gente olhava um pro outro assim, será que todo mundo tá achando isso? Eu comentei com os meninos aqui, lá, a disciplina de matemática, tudo num semestre só. Falei, gente, mas assim... Tudo bem, nós já passamos por isso, né? Não vai ter que repetir tudo de novo em sei lá, 6 semestres, né? Mas é muita coisa. Mesmo para revisar, a matemática, ela é pesadíssima. Mas assim, ela é essencial, né? Mas você acha que há demérito nisso? Você acha que nós estamos, né, perdendo qualidade nesse novo modelo de... Né, sem um técnico e agora com talvez com um curso de graduação na engenharia mais genérico, mais light, mais amplo, menos amplo, né? Não sei. Olha, pergunta de Estocolmo. Eu não tenho a resposta, mas eu tenho uma opinião, né? Não sei se vale.
Eu acho o seguinte, o técnico também, na época, assim, muitos anos atrás, um adolescente de 18 anos, ele era de um jeito, né? Uhum. E hoje, 17, 18 anos, é outro tipo de cabeça, né? Então, a gente tem os alunos lá, hoje eu estou na coordenação de edificações, né? Os alunos estão estagiando, né? Alguns continuam nas empresas, mas a gente tem uma grande dificuldade, sabe? Porque... Os de 17 são de 27 hoje. Por isso, né? Então, assim, eles saem, muitos não estão preparados para o mercado de trabalho. E aí, a gente tem muita dificuldade para encontrar estágio, né? Bom, assim, eu entrei lá na coordenação, eu ligo para todo mundo, eu vou ligar para você. Gente, arruma uns estágios aí para mim. Graças a Deus, né? O técnico agora, esse ano, tá resolvido. Tem 1 ou 2 alunos que tá faltando estagiar, porque no ano passado, quando eu peguei a coordenação, tava vindo de pandemia, você vê, os alunos que fizeram o 3º ano passado, entraram na pandemia, fizeram o 1º e 2º ano online, técnico, e o 3º, então eles estavam muito perdidos. Então, quando eu entrei, tinha 11 alunos para estagiar no meio do ano. Uhum. Foi bem complicado, mas eu consegui encaixar eles nas empresas aí, da cidade, parcerias, deu certo. Uhum. Aí esse ano eu já tinha conversado com os alunos, porque eu dei aula para eles no ano passado, no 2º ano, eu dou aula de desenho assistido do computador, de desenho CAD lá, né? Aí, no médio. Aí eu já falei com eles, gente, no 1º semestre vamos resolver isso aqui, né? E aí quase todos já fizeram. Uhum. Mas aí, acaba que eles não têm ainda muita maturidade para o mercado de trabalho. Pressão. E hoje em dia não sai assim da escola já para trabalhar, como naquela época muitos faziam mesmo. Muitos já eram pais aos 15 anos, né? Isso, né? Então, hoje em dia ninguém... você espera a faculdade, às vezes, né? Pra você ter um relacionamento mais sério, né? Pra ter filho lá na frente, né? Então, isso daí faz com que muitas pessoas façam curso superior. Uhum. Porque, assim, se você parar pra pensar... Nem todo mundo tem perfil para fazer curso superior, na minha opinião, né? Uhum. Uma pessoa, ela poderia contribuir, porque assim, por que você faz um curso superior? Para você contribuir de alguma maneira com a sociedade, né? Uhum. Você tem um papel lá no mundo do trabalho. Você é um engenheiro para construir casa, porque tem pessoas que precisam daquela construção, né? Então você é um médico porque necessita daquilo ali. Não é porque você vai ganhar dinheiro, mas você acaba ganhando, né? Uhum. Mas assim, não é por causa do dinheiro, é porque você tem um papel ali na sociedade. Uhum. Vão ter pessoas que não vão ter aquele perfil. Elas poderiam ser um comerciante, né? Ou então tem muitos outros trabalhos que talvez não precisaria de curso superior. E todo mundo quer fazer curso superior hoje. E às vezes faz um de qualquer jeito, porque existem os de qualquer jeito aí, né? O nosso lá não é de qualquer jeito, não. Mas tem muitos de qualquer jeito por aí, né? E aí o que a gente tem? A gente tem assim, ninguém quer só terminar a escola. Todo mundo quer fazer curso superior. Então, não tem técnico para trabalhar, porque todo mundo quer fazer um curso superior. Não tem mais esse profissional. Você vai deixar eu pensando mais uma semana agora nessa questão de maturidade, né? Porque eu ainda não tinha colocado essa variável no meu raciocínio. Pois é. Que é a questão de maturidade. Isso. Então, assim, não é só o curso, né? O curso, ele é de acordo com o perfil. Aí você faz um curso pesado, igual o de antigamente, o pessoal fala aí, né? Quando a gente sai, mas assim, daquele momento. Pra esse curso, é nostálgico, né? Nem sei se era tão pesado assim mesmo, né? A lembrança nem sei se era. Mas, assim, se a gente coloca muito pesado, não sai ninguém. Não sai ninguém. Não tem interesse, talvez, né? Também. Né? Já na engenharia, o mesmo professor que dá aula lá no técnico e dá na engenharia também, lá a gente aperta mais, entendeu? Tem umas reprovações lá mais puxadas, né? Mas depende do apertar também, né? Porque tem uns apertados que é meio bem sacanagem. Eu vou defender os alunos. Vai começar a reclamar aí já. Eu sou da turma dos alunos aqui. Senta aqui na reclamação aí. Ser um representante aqui, né? Mas assim, aí no curso superior, né, na engenharia civil, eu como professora da engenharia civil, eu me sinto numa responsabilidade muito grande. Porque o engenheiro civil, ele responde civil e criminalmente. Toda vez que eu dou aula de projeto estrutural, eu pego todo semestre, né? Desde que teve a primeira vez, até hoje só eu que dei. A última aula, não sei se você assistiu minha última aula, sempre eu coloco... Não assistiu nenhuma aula. Nem lembra. Eu assistia 75% da aula. Era remoto?
Se foi remoto, Foi eu não, né? assisti. Foi? Era remoto? Você assistiu Não. remoto? Não, a sua projeto estrutural foi presencial, eu acho. Já era Eu presencial. acho que era presencial já. Foi quando Você voltou, acha, então, né? Matheus? Ó, já veio ontem, 4 professores aqui. Ninguém reconheceu o Matheus. Ninguém Vamos falar lembra a verdade. Ninguém lembra porque ele não vai na aula. Não, mas como é que eu passei nas matérias? Gaguejou, perdeu, né? Rapaz. A última aula de projeto estrutural, eu sempre faço uma aula de acidentes. Aí eu mostro tudo caindo, né? E o prédio que caiu, o Real Class lá em Belém, que caiu por causa de estabilidade global, que esqueceram de colocar o vento nele. Aí o prédio lá em São Paulo, no Rio, não lembro, que derrubaram um pilar e o prédio caiu numa reforma lá no 10º andar. Aí eu mostro lá alguns outros problemas de fundação. Prédio de Santos. Os prédios de Santos, né, que afundaram. Tem o pavilhão da Gameleira lá, que é bem antigo, né, que caiu, o pessoal tava construindo. Então eu mostro os acidentes. Tipo assim, vocês vão sair, essa é a última aula. Presta atenção no que vocês estão fazendo. O aluno sai com aquele olho desse tamanho, Sai nem respirando. mijando. Mas eu acho que eu tenho uma responsabilidade enorme, porque Claro que assim, a gente tá dando um certificado para aquele aluno, para ele contar para a sociedade. Eu sou engenheiro, eu posso construir, e o meu papel na sociedade é esse. Você quer que eu construa sua casa? Eu posso. Quem disse que você pode? Aquele pessoal ali, ó. Então, assim, eu sinto uma responsabilidade muito grande. Digamos que saem com a imaturidade, né? Uma maturidade menor do que aqueles lá da década de 80. Né? Acho que isso daí é fato, né? Todo mundo As enxerga pessoas também isso. faziam curso mais tarde também, não é? Formava assim mais velho um pouco, né? Tinha, né? Mas assim, muitos não saíam direto da escola e já ia fazer faculdade, né? Alguns já trabalhavam um pouco, aí depois que entravam nos cursos, né? Aí tem muito essa coisa da faculdade, da pessoa entrar muito cedo na faculdade, igual eu, né? E talvez nem saber que tal matéria vai ser importante pra ela lá no futuro. E a pessoa vai igual o Matheus foi, né? Desculpa. Meu Deus, velho. Não, mas o Matheus era um brincando. bom aluno. Eu acho que eu estava na sua banca de TCC1, eu acho. Acho que tava mesmo. Eu não vou lembrar, igual eu falei, eu não lembro nem que como sei ontem. Foda isso. Ô, Mônica, mas eu tô mais tranquilo depois de falar com você. Porque eu tava muito preocupado essa semana, sabe? Pensando assim. Com essa pergunta? Não, e o pensando. Bruno fica de jeito, Eu né? fico, porque eu fiquei pensando assim, gente. A Carol tava aqui e falou que ela teve um mestrado mais denso. Eu enxergo a graduação menos densa do que antigamente. Da minha época para agora. Eu enxergo assim, que ela, no geral, né, falar assim, não só... Porque nas escolas públicas ainda os professores estão ali segurando para a peteca não cair. Mas nas particulares já é mais difícil de manter esse rigor. Né? O rigor que eu digo é na disciplina que você ministra de estruturas, na minha faculdade, pouca gente passava. Porque é difícil. Então não é todo mundo que consegue passar de primeira. E tava tudo bem. Ué, normal. Quando eu fiz não também. Passa, não é? Não Por passa, exemplo, ué, repete e faz. mas... Agora, quando entra a questão privada... Aí né? você tem que pagar mais um semestre. Aí tem uma pressão do dinheiro, assim. Pô, mas você vai me reprovar, eu tenho que pagar de novo, eu tô numa situação difícil, eu tô trabalhando e estudando. É uma coisa que eu não entendo, porque eu fiz graduação sem estudar, sem estudar. Sem trabalhar. Sem trabalhar. E aí eu vejo as pessoas trabalhando, eu penso, gente, como que consegue? Porque eu tava lá, disponível só para aquilo, e eu ia pra faculdade, na hora que o bicho pegava eu ficava lá de noite, de madrugada estudando. Se eu trabalhasse, como que eu teria feito essa graduação? Ninguém me entende, eu trabalhava na conveniência do meu pai lá, de manhã e à tarde ia estudar. Pois cara... assim, eu também tinha uns colegas que trabalhavam, eu não Não trabalhava na época, né? Eu só estudava. E
Cara, a gente estudava muito. E a gente toda hora tinha que ir, reunia e trabalho. Era o dia inteiro, porque a minha faculdade, ela era de 1 às 7, né? Era diurno, digamos assim. Né? Aí quando eu comecei a estagiar, eu estagiava... Era 7 horas da manhã, mas Manaus é uma cidade muito grande, então eu estagiava lá longe, né? Aí eu ia lá, a obra começava às 7, então 7 horas da manhã lá. Aí eu saía meio-dia, minha aula começava 1 hora, né? Acho que eu saía às 11, porque não tem condições, não dava pra chegar. Aí eu escolhia se eu ia tomar banho ou se eu ia almoçar, porque se eu tomasse banho não dava tempo de almoçar, né? Só que a minha casa, ainda bem, era no caminho, né? E era bem perto, só que a Universidade Federal do Amazonas, onde eu estudei, ela é a maior área verde dentro da cidade. Então ela é enorme. Nossa, pra você ir... dentro era um Deus não acuda. Não, aí o campus é assim, ó, é uma mata... E os blocos estão lá dentro. Pra você entrar, você não vai entrar a pé, assim. Você pega um ônibus, só que o ônibus é grátis lá, que é uma integração. Aí você pega a integração, aí ele te deixa aqui no minicampus, que é onde tem educação física, tem uma, sei lá, física, matemática e tal. Até eu fui, no final do ano lá, nem reconheci, mudaram tudo. Aí você sai daqui, aí são assim, mas alguns a mata quilômetros. ainda tá de pé. Tá tudo lá. Aí você anda alguns quilômetros, assim, o Fabrício que não conhece essas coisas, ele olha e fala, nossa, onde a gente tá? Aí você vai, parece que você não vai achar nada. Aí de repente você chega lá, tem um estacionamento. Aí você chega lá e tem o bloco da FT, aí tem o do Direito, tem da Educação, da Faculdade de Saúde, tá tudo por lá, né? Aí, assim, era longe, entendeu? Eu tinha que pegar o ônibus, era gratuito, mas eu tinha que correr e lá pegar o ônibus. Mas aí você já faz umas amizades, já tem aquela amiga que passa na sua porta todo dia e te deixa lá também, né? Aí que somos amigas até hoje, né? Nós temos nosso grupinho. E o pessoal que trabalhava, gente, eu não sabe? Eu ficava, como que cabe? E o Fabrício, ele sentiu na pele isso, porque... Quando ele fez a graduação dele, ele fazia estágio, mas estágio é desse jeito, né? Aquela vida louca, corrida e tal. Mas parece que você não tem aquele compromisso de uma casa, uma família, o pessoal que trabalha assim já com uma família. E quando ele foi fazer a engenharia elétrica, eu tô falando dele aqui, mas depois ele vai vir aqui contar a história dele, tá? Quando ele foi fazer engenharia elétrica, nós já tínhamos a nossa primeira filha, eu estava grávida do segundo, né? Então imagina ele estudar tipo teoria das estruturas, que é uma disciplina difícil de lá, que eu não sei o nome agora, circuito, sei lá, uma coisa assim. Fechado no quarto, a porta, e a pequenininha, pai, e ele estudando coisa difícil. A gente morava no apartamento, né? Então, assim, ele fala que foi muito diferente fazer a graduação, que você tem uma vida de solteiro, de trabalho, assim, mas, né, é um certo tipo de compromisso. E você fazer uma graduação casado com filhos, com outros compromissos, trabalhando né? e tudo. Vida. Não, gente, façam graduação solteiros e sem filho. Eu digo que eu tô assim, mais tranquilo, porque eu acho que, então, nós estamos num cenário de que você vai fazer graduação, mas você vai ter que abrir a cabeça para fazer uma pós-graduação. Digamos assim, para complementar. Para complementar. Assim. Mas mesmo antigamente não tinha como sair sabendo muito de tudo. Eu acho também porque hoje as coisas evoluíram muito, sabe? Então, como que você vai saber, por exemplo, todos os softwares, né? De Exato. todas as áreas. Não tinha software nenhum, né? Não tinha, você saía mais lá, ali. Aí, por exemplo, antigamente tinha os desenhistas, né? Aí agora os cadistas, mas se você faz o CAD já tá ultrapassado, o negócio já é no Revit, né? Então, assim, não tem como a gente preparar para qualquer área. Você tem que ver assim, então, o aluno lá dentro do nosso curso, ele vai ter afinidade com alguma área e às vezes ele vai procurar naquela ali já se adiantar ali, que é o que ele vai querer lá pra frente. Aí entra o meu sonho, né, de fazer o curso da engenharia meio que com alguma coisa parecida com o que a medicina faz, né, de ter uma residência pra engenharia pra você ir Bom, mas nós temos uma especialização em várias especializações, né? Você fala depois. Assim, mas... Não, é vinculado ao mesmo curso que você tá. Você tá na FG, você vai fazer uma residência, entre aspas, pra aquela área que você quer. Aí vai engatar. Mas é que na faculdade é tudo muito teórico, né? Você não tem, assim, tem os estágios, mas não tem a parte prática de fato. Nós estamos passando por uma mudança nos cursos superiores atualmente, né? Essa mudança é a questão da extensão, sabe? Porque a extensão, ela é
da instituição para fora, né? Então, você atender o público externo. Quem são o público externo? Quem são as pessoas do público externo? Pode ser, por exemplo, os engenheiros, pode ser também pessoas com alguma dificuldade, né, financeira, pessoas, como é que chama? De interesse social e tal, grupos e tudo mais, mas assim, qualquer um da porta para fora da instituição. Essa é a extensão. E vem uma demanda do MEC que agora todos os cursos superiores, para todos os cursos superiores, os alunos vão precisar ter tantos por cento de extensão. A Giovana me falou disso aí. Os extensionistas, né? 10% da hora da... Que dá muito, Que né? Dá muita hora, velho. A primeira vez que eu fiz a 10% pós. da hora da graduação tem que ser De extensão. de extensão. Isso entra naquela questão de pós, porque quando eu fui fazer a pós, eu fiz 6 meses antes de formar. Aí eles perguntaram se tinha como fazer como extensionista ou como pós mesmo, pra quando eu formar e pegar o diploma, apresentar pra eles. Aí Eu ainda não tô sabendo exatamente, nós estamos um pouco perdidos ainda, Eu não tô né? sabendo de nada, por favor. Porque, assim, os documentos, eles estão sendo gerados, né? O próprio IFG ainda tá com uma minuta, eles ainda estão aprovando como que vai ser, mas isso é uma discussão que tá no Brasil inteiro. Então, algumas instituições já conseguiram colocar, mas, assim, o que a gente vai fazer, por exemplo, né? Então, agora a gente até submeteu essa semana, eu fiz um projeto para 1 ano, né, de extensão. Aí dentro desse projeto tá a semana de engenharia, tá a ponte de macarrão, certo? Que são coisas de extensão, porque a gente vai chamar o público externo para dentro da instituição para participar com a gente, só que são eventos, né? Mas aí a gente vai ter, assim, outras atividades, né? Por exemplo, a Franciele mesmo, ela é a professora que está afastada, que ela está fazendo pós-doutorado, mas ela volta em fevereiro, e ela tomou a frente de desenvolver algumas atividades de extensão que vão acontecer no ano que vem, que são dentro das obras, por exemplo. Então vai ter um café na obra. Café na obra. Então vai ter lá uma palestra e tal, sobre alguma coisa, e aí aquela pessoa daquela obra vai apresentar a obra dele. Entendi. Para os colegas, né? Para os das outras obras, né? A gente está planejando também, nesse projeto de extensão, fazer mini cursos para funcionários da obra, né? Para pedreiro, servente e tal. E como ler projeto de estrutura, para ver se, né, ele entende aquele projeto, né? Às vezes você vai pegar uns projetos que também não estão muito bons, você já dá uma correção no projeto em si. Mas assim, e aí o aluno vai ensinar isso, né? Então, eu vejo que isso vai deixar um pouco mais prático, né? Porque vai ter essa obrigatoriedade. Só que depende de como que a gente vai conseguir inserir isso dentro do curso, porque ainda tá muito obscuro, sabe? Não, mas é uma boa, gostei dessa ideia. Aqui. É uma ideia boa, mas fazer isso não tá muito fácil. Não vai ser fácil, né? Não tem jeito. Não, mas uma assim... mudança nunca Tem que começar em algum lugar. Não tem. Mas Aí assim, a gente já tá começando a fazer esse plano, né? Esse plano já vai acontecer mesmo durante 1 ano e já vai ser, assim, uma forma da gente pensar em como fazer isso, né? Como trabalhar com extensão. É igual a questão que você falou do TQS, de exportar para o Revit. Eu tava pensando, por que não a matéria optativa de compatibilização de projeto? É uma ótimo, outra né? coisa que poderia agregar demais na conta. Gente, Parabéns. Nossa. gente, não é uma missão fácil, mas é preciso a gente encerrar esse episódio. Não, gente, peraí, eu tenho que falar da SEMEC. Vamos falar da SEMEC? Que Peraí. dia vai ser a SEMEC? Vocês me convidaram pra falar da SEMEC, mas vocês fizeram tantas perguntas que não deu pra falar da SEMEC. Já boa demais a conversa. Vamos lá, olha só. Então vou falar rapidinho da SEMEC, que é o objetivo de eu ter vindo aqui no final das contas. A SEMEC é a Semana de Engenharia Civil. A gente tá na nossa 5ª edição, né? Deixa eu pegar um pouquinho da minha cola aqui. Nós estamos na 5ª edição da Semana de Engenharia Civil e ela vai acontecer de 25 a 30 de setembro, certo? Então é de segunda a Bota sábado. no calendário aí no celular, Google Agenda. Já Marca marca. aí, Google Agenda. Quem está convidado? Qual é o nosso público-alvo? Engenheiros da cidade, alunos de engenharia, né? De todos os cursos, de todos os de todas as cursos. faculdades. Os interessados, né? Se alguém quiser vir de uma cidade vizinha, Mineiros, Rio Verde, Isso. quiser vir também Tá participar, convidado. Tá estão convidado. todos convidados, né? Nós teremos aí as inscrições, a gente vai divulgar aí quando que elas vão acontecer. E a gente vai ter aqui, deixa eu olhar aqui no meu, nós vamos ter alguns dias de palestras, a gente vai ter alguns minicursos em várias áreas. A gente O focou... Bruno vai ser professor Bruno lá. vai ser um professor lá. Justamente, Um o dos seu é de qual? professores. Ano que vem, quem Cadê? sabe, O Bruno eu Paniagua. participo Ó, disso aí, né?
MS Project. MS Project. Então, aqui... não está atualizada essa aqui, já me mandaram a não atualizada. Tem uns nomes aqui que eu sei que não vai estar mais. A gente vai atualizando vocês aí. Mas teremos outros colegas que vão contar. E aí, eu estou responsável pela Ponte de Macarrão, que é um concurso que vai acontecer dentro da SEMEC. A SEMEC, ela começa na segunda e vai terminar no sábado, mas na sexta-feira vai ser só a Ponte de Macarrão. E vai ser aonde isso aí? A Ponte de Macarrão vai ser lá no IFG. Lá no campus, no campus Flamboyant, onde a gente tem aula hoje. Porque a SEMEC, as palestras vão acontecer no Riachuelo, que é lá onde é o Dante, né? Onde era antigamente os cursos eram lá, eles migraram lá para o outro. Então, lá vão acontecer as palestras. Os minicursos a gente vai fazer lá no Flamboyant, porque aí a gente tem os laboratórios, né? E a Ponte de Macarrão também vai ser lá no Flamboyant. Então, qual que é a nossa ideia? A gente lançar esse edital agora, hoje ou até segunda-feira ele vai sair. As inscrições vão ser de 1º a 15 de setembro. Podem participar estudantes de engenharia civil e estudantes de técnico e edificações, de qualquer instituição. Pensei que eu ia brilhar. Apenas estudantes. Mas todo mundo está convidado para ir lá ver as pontes romperem, né? A gente podia ir lá. Nostalgia, né? Eu acho que vocês tinham que ir lá fazer a cobertura. A gente já fez uma cobertura. Dúvida. Aí, então, as inscrições vão acontecer nesse período. As equipes são até 6 componentes, mas no mínimo 2, de 2 a 6. E qual que é o objetivo, né, lá da Ponte de Macarrão? Os alunos, então tem um edital, os alunos eles vão ter que construir uma ponte utilizando o macarrão, e aí tem lá no edital, tem dizendo qual é o macarrão que você pode utilizar, não é qualquer um, todo mundo tem que ser do mesmo. E tem as colas, né, que pode ser Durepox, Araldite, são de 2 tipos de cola. E o objetivo é acertar qual é o carregamento máximo da ponte, entendeu? Então, os alunos vão ter que projetar para ele dizer qual é a carga de ruptura. Então Não é máximo, né? Que resistir mais, mas é aquele que acertar que Isso. o projeto bater com a execução. Exatamente. Então, aí, o concurso é numa sexta-feira. Na quinta-feira, os concorrentes vão entregar as pontes. A gente vai deixar exposto lá numa sala, né? Onde dá para passar de vidro, né? Assim, aí você pode olhar lá quais são as pontes. A gente vai até fazer umas enquetes aí. Qual será que você acha? Vamos postar qual as que vai pontes dar? tudo aqui, hein? Qual é que vai resistir? Qual é que vai conseguir chegar na maior carga? Qual que vai acertar? E aí, na sexta-feira, a gente pega essas pontes, leva lá pro final. E aí, elas ficam em cima de uma mesinha. E a gente vai colocando um carregamento. Tá, mas quando, por exemplo, eu sou de um grupo que vou fazer uma ponte, eu já vou dizer para quanto que ela vai resistir. Isso. Na hora que... Nós já vamos ver as pontes e ver as previsões de carga que ela vai resistir. Lá tá colocado assim, ó. Na hora que chegar lá, vai vir por escrito. Vai entregar um papel. Carga de ruptura de tanta, vai entregar pra gente. Então, a primeira ponte tá aqui e aí a gente mostra o papelzinho. Carga de ruptura de tanta. E aí, a gente vai colocando carregamento. Então, você vai colocar uma carga primeiro, aí espera 20 segundos. Aí, tá tudo certo, acrescenta mais um carregamento. Espera 10 segundos e a gente vai. E aí, a carga que ele resistiu foi aquela que ele não quebrou. Né? Então, se ele chegou, sei lá, 50 quilos, não quebrou. Você pôs mais 5, quebrou, foi a de 50, né? E aí, o que se aproximar mais dessa carga de ruptura é quem vai vencer. Oi, qual foi a maior carga que você já viu? Eu não sei te falar, que agora eu não tô lembrando qual foi a magnitude das cargas, né? Mas, assim, é muito interessante a gente assistir porque todas vão quebrar, né? Todas quebram. Aí você vê, macarrão pra todo lado. Macarrão pra todo lado. Aí, assim, a nossa ideia é convidar alunos de outra instituição também para interagir com os alunos da nossa, né? Fazer vários grupos. Aí a gente pediu lá para cada grupo dar um nome da sua equipe de homenageando um nome da engenharia civil. Então você vai colocar o nome lá. Cadê a ponte entrevistados? Eu coloquei lá, você vai homenagear lá os grandes engenheiros aí do mundo, né? Gustavo Eiffel, Lobo Carneiro, escolhe os nomes lá que você quiser para sua ponte. E aí, quando sair o resultado, tem uma premiação. E a premiação é boa.
Um ponto na Surpresa? média. Surpresa? É, um ponto na Não, eu média já era bom, vou- hein? Já tá definida? Eu já vou contar Manda. aqui. O que vai ser a premiação? Um ponto na média era Vixe, melhor um de ponto todos. na média é bom É, demais. brabo. O primeiro lugar vai ganhar R$1.000. Opa! Eu preferia um ponto na média. R$1.000. Hoje, né? Lá na hora que você tava no aperto lá, você... A hora que você tava na pindaíba lá, você tava chorando. 3 décimos lá, né, rapazinho? R$1.000 e mais o troféu. Aham. E o segundo lugar, R$500 e mais medalha. E o terceiro lugar são as medalhas. Oh, inclusive, recebi informações aí que tá rolando rixas entre os grupos aí. Já? Já tá um quebra-pau danado. Quebra. Quem Quebra na tá. ponte do outro. Essa organização do concurso, aí quem fez a organização do concurso foi o Núcleo de Pesquisa em Estruturas, né? Que somos eu, o Fabrício e o Euler. E eu sou a presidente do núcleo, né? E o Fábio também, que é da matemática, ele contribui com a gente. E a gente desenvolveu aí, como eu estava conversando antes, né? Esse concurso é um concurso que acontece em muitas universidades do Brasil e do mundo. Então a gente acaba pegando aí esse edital, né? Que já rola por aí. Mas pro ano que vem eu já tenho uma pesquisa lá que vai estudar macarrão e a gente já vai melhorar, porque só tem esse Barrilha número 7 lá, que é o único que tá no edital. Só pode ser ele. Mas pelo menos eu já vi para vender aqui mais de um supermercado. Mas é legal, esse negócio de concurso é muito interessante. E aí, se vocês tiverem curiosidade, procurar aí na internet, tem no mundo inteiro. E aí tem alguns, como você falou, né, que é a carga máxima. E aí, esse daí foi o que eu estava comentando antes, que ele é aberto para alunos do ensino fundamental. Então, o aluno, sei lá, de 6ª série, 7ª série, faz a pontezinha de macarrão. Porque o objetivo é o quê? Chegar na carga máxima, né? E aí tem muitos prêmios lá no Canadá, na Austrália, tem um muito tradicional. E aí, se você começar a pesquisar, aparece pão de macarrão pra todo lado. Então, só recapitulando, 25 a 30 de setembro, né? 25 a 30 de setembro. E a partir de 1º de setembro já vão estar abertas as inscrições para o concurso de ponte de macarrão. Bora participar. Todo mundo convidado. Você que tem curiosidade, que quer se envolver nesse mundo da engenharia, né? Ver ponte construção quebrar. civil, ver ponte quebrar. Dá risada. Essa parte de quebrar é muito legal, gente. É o mais legal. É o mais legal. E aí a gente convida todo mundo a conhecer a nossa instituição também, porque vocês vão passar lá dentro, pra ir lá no Bloco 700, lá Vai na dar Casa uma da nostalgia. Engenharia. Participar desses 10 anos de engenharia civil no 10 IFG anos. de Jataí, né? Uma marca muito boa. Nós temos um curso muito bom, que a gente investe muito nele, todos os professores são muito comprometidos. A gente conseguiu uma nota máxima, né, quando teve a primeira avaliação, porque quando vai formar a primeira turma, o MEC vem, né, Se avalia. e foi pesado, né? Ele Foi. vem, passa 3 dias lá, Bacana. olhando tudo, cima. perguntando tudo. Entra aí, vê se essa norma aí tá disponível. Aí você torce pra internet funcionar na hora, deu tudo certo e ganhamos uma nota máxima, foi muito Foi bom. ótimo. Só que de acordo com os Nossa, ENADs, a gente, né, essa nota vai E variando. vai subir, vai subir. Acho que foi na turma dela. Ana Carolina. Conseguiu a nota? Era uma turma grande, a Não fala turma esse grande, dela. não. Todo Era episódio ele turma. manda. Ah, O último romântico da Terra. Não tem como. Pessoal, vambora? Ou não? Vamos. Vocês querem falar mais? Eu quero agradecer, Vai querer? né, Agradece aí. a Mônica pelo tempo disponibilizado aí. Muito obrigado. eu que agradeço. Bora. Vamos embora, meu povo. Não esquece de seguir a gente lá no Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, dancinhas Tudo, em tudo que breve. você pensar. É nóis. Tamo junto. Falou. Até mais. Ai, Muito nossa. bom. Ô, trabalho o dia inteiro sentado fazendo projeto.